feitiçaria, oferendas, artes mágicas de invocação de entidades, de espíritos, para que eles ajam em favor ou contra alguém. Será que essas coisas têm algum efeito, têm algum poder na vida da pessoa que está fazendo ou para a pessoa que está sendo feita? Primeiro a gente tem que compreender o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 20, que por trás dos ídolos, por trás das entidades que recebiam culto além de Deus, dos gentios, ou seja, daqueles que não eram cristãos, nesse contexto, por trás deles, na verdade, existiam demônios. Ou seja, todo aquele que recebe adoração ou culto além de Deus não é o santo, não é a entidade, não é o Exu, não sei como é que chama, não é esses que eles pensam que são. Na verdade, por trás desses nomes que essas pessoas botam, está demônios. Ou seja, será que o demônio ou os demônios, Satanás, podem agir através desses atos de feitiçaria? Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vai ver que no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é tentado por Satanás, a gente vai ver algumas ações diabólicas ali nessa passagem bíblica. Se você pegar o versículo 5, o diabo transportou Jesus até a cidade santa. Jesus sai do deserto, que ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo maligno. Ele sai do deserto e o inimigo tem poder para transportar ele do deserto até a cidade santa, até o pináculo do templo. Então, olha a ação maligna ali. No versículo 8, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai transportar Jesus até um monte muito alto. Então, o inimigo em si, como anjo decaído, os demônios, eles têm algum poder, eles têm alguma força. Paulo mesmo vai dizer que ele não ignorava os ardis de Satanás. Ele até fala da possibilidade de ser vencido por Satanás. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele fala da possibilidade de alguém ser vencido por Satanás. Ele fala que não ignorava os ardis do adversário, das potestades, dos anjos decaídos. Então, existe um poder, existe uma artimanha que não pode ser ignorada. A resposta é sim, tem efeito. Sim, o inimigo pode agir através desses atos, dessas oferendas. Sim, ele tem alguma liberdade de agir. É claro que quem governa e quem está no controle, quem manda é Deus. A verdade é que o inimigo está sujeito também a Deus. Deus não mede força com Satanás, ele é soberano. Porém, pela legalidade que muitas vezes há, que as pessoas dão para o inimigo agir, ele pode agir sim. Ao invocar, ao querer a ação do maligno, Deus muitas vezes permite que ele haja. Então pode ter sim algum efeito. E essa guerra espiritual Paulo não menosprezou. Paulo não brincou com ela. Quando a gente vai ver Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, Paulo ele vai exortar a estar vigilante. Paulo vai exortar a estar revestido no poder de Deus e buscando esse poder para não ser pego pelas ciladas do adversário. Então o inimigo ele tem e continua agindo, ele continua intervindo, ele continua tendo algum poder para agir. É necessário que nós não ignoremos isso, como Paulo não ignorava, e venhamos a nos revestir do poder de Deus. Então, o inimigo, ele continua agindo. E, com certeza, através dessas oferendas, através desses atos de feitiçarias, que as pessoas pensam que são para algumas entidades que eles põem nome, e não me interessa os nomes que eles põem a essas entidades, porque eu quero saber dos nomes de Deus. É o Shaddai, é o Leon, é Jeová Rafá, Jeová Jireh,
Tem gente que se preocupa tanto em conhecer nomes de demônios. Para quê? Melhor conhecer o nome que está sobre todo o nome. Mas há uma guerra, há uma ação contrária do maligno e que ele pode agir sim através dessas coisas. Mas será que é necessário ter medo desses atos de feitiçaria? Quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, um conhecido texto de Elias no Monte Carmelo, a partir do versículo 22, quando ele está diante de 450 profetas de Baal. Alguns acreditam que tinham outros mais de outros deuses, mas estava ali 450 profetas de Baal, só ele ali, servo de Deus. E esses profetas de Baal começaram a fazer rituais, começaram a fazer atos de feitiçaria, que eles pensavam ser para Baal, mas como a gente sabe, era para ações diabólicas, era para ações de demônios, de entidades, de potestades. Eles estavam ali durante um bom tempo, fazendo os seus atos de feitiçaria. Eles estavam ali fazendo, chegavam a se cortar com lanças e faca e o sangue deles mesmos escorrer. Então era aquela oferenda da braba, como muita gente fala, né? Teve um vídeo que eu assisti que o indivíduo foi lá desfazer, desmanchar a oferenda. Tinha dois bodes, né, mortos e algumas cumbucas e algumas coisas. E ele disse: olha, a oferenda da braba. Tem gente que fala, é ritual do brabo. Então, no caso de Baal aqui, era o ritual do brabo. Mas Elias, ele chega até a zombar desses profetas. Ou seja, Elias não tinha medo, porque talvez ele entendia sim o poder que o inimigo podia ter, que a idolatria tinha para matar muita gente. Ele entendia sim esse poder, mas ele entendia muito mais o poder de Deus. Quando a gente entende o poder de Deus, a gente não precisa temer o poder do maligno através de qualquer ritual ou de qualquer ato de feitiçaria, de despacho que seja. Porque Elias sabia que um altar reparado, conforme a Bíblia vai dizer no texto, que ele reparou o altar e fez tudo conforme a palavra de Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia tinha muito mais poder para fazer. Ele até deixou eles fazerem primeiro os atos de feitiçaria, mas ele não ficou ali amedrontado e preocupado. Há sim o poder do maligno, mas em todas essas coisas que acontecem, a gente tem que lembrar não do poder do adversário, que pode agir sim em atos de feitiçaria, porém existe um poder maior. E se o meu altar está reparado e eu estou fazendo conforme a palavra de Deus, ele pode me responder e envergonhar toda ação contrária do maligno, porque Deus é o Deus soberano. Então, respondendo a essa pergunta, sim, esses atos de feitiçaria podem surtir algum efeito por causa do poder que os anjos decaídos exercem e têm, como potestades que um dia foram anjos de luz, a ponto de poder se transfigurar até em anjos de luz para enganar as pessoas. A Bíblia vai dizer isso. Mas, mediante ao poder que o inimigo pode ter, é só lembrar do poder do Deus que nós servimos, o poder do Deus que passa a ser o nosso Deus quando a gente reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. Como Elias, deixa fazer as atitudes que quiserem, os feitiços que quiserem, mas se apegue no poder de Deus com o altar reparado e fazendo conforme a palavra do Senhor, porque só Jesus é o nome sobre todo nome que todo joelho se dobra, até os dos demônios. Isso ficou claro em Gadara, quando ele ali chegando, legiões de demônios se prostraram aos pés do que realmente tem todo o poder. Ele mesmo disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.